Continuamos no livro de Ageu, profeta Ageu, estamos no segundo capítulo, na segunda mensagem que ele recebeu. São 4 ao todo, mas vimos a primeira palavra do capítulo 1 e a segunda palavra. Agora estamos já algumas aulas, porque é uma das palavras mais importantes, é muito conhecida essa palavra de que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então estamos estudando essa palavra profética que Deus deu para Ageu e que foi responsável por ajudar as pessoas, o povo, o remanescente em Jerusalém, a dar continuidade no seu trabalho de restauração. Eles estavam enfrentando oposição, mas também estavam enfrentando o desânimo interior, a sensação de que eles não iam conseguir produzir algo à altura da glória de Deus, da causa de Deus. O que eles estavam fazendo era muito simples, muito humilde. Então, hoje nós queremos focar numa parte dessa profecia. Já mencionamos nas aulas anteriores, mas não colocamos uma ênfase nisso, que é o grande abalo, quando ele fala para o povo que eles devem continuar, eles devem ser fortes, eles estão no caminho certo, eles estão dentro do propósito original de Deus. E aí ele fala assim: olha, dentro de pouco tempo eu vou abalar tudo, os céus e a terra. Vai ser um grande abalo, vai ser não só um grande abalo, mas vai ser o último abalo. Então, queremos entender um pouco sobre isso. Qual a relação deste abalo com a casa que eles estavam construindo, restaurando, e qual a relação desse abalo com a glória que Deus prometeu que daria colocaria uma glória maior nessa segunda casa. Onde que esse grande abalo entra nessa sequência que Deus revelou para o Ageu. Então vamos orar e pedir que o Senhor nos revele, porque está aqui na palavra, mas nós precisamos que o Senhor aplique isso, que isso possa ser compreendido e colocado dentro da nossa vida, na nossa geração. Senhor, que profecia maravilhosa, que encorajamento que o Senhor deu, que cuidado que o Senhor teve com aquele pequeno remanescente, desanimado, enfraquecido, sentindo que eles não tinham forças para resistir à oposição, mas também que eles não tinham capacidade de fazer uma casa digna do Senhor. E o Senhor deu uma palavra tão forte, dizendo que era para eles continuarem, que não era para ficar pensando na inferioridade do trabalho deles, que ia ser muito menos digno do Senhor. E o Senhor deu essa profecia tremenda que ainda não se cumpriu. 2.500 anos depois, estamos aqui aguardando o cumprimento dessa profecia. Então, Senhor, ajuda-nos a entender qual é a tarefa que nós temos, qual é a palavra que o Senhor quer dar para nós. Não só a ideia, vem um grande abalo, isso é importante entender, mas o que nós deveríamos estar fazendo, porque o Senhor não falou pare tudo, não adianta fazer nada porque vem um grande abalo. O Senhor falou: continue trabalhando, não desanimem, não desistam, e que vem um grande abalo. Então, hoje também queremos entender essa tua palavra. Pedimos a tua presença, a tua revelação, e que o Senhor nos ajude a entender o desafio para nós nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu só quero, antes de... aqui tem a profecia de Ageu, tem um resumo, mas eu queria mostrar 2 resuminhos. Acho que eu nem cheguei a mostrar aqui. 2 resumos anteriores que nós fizemos, em que a gente não colocou foco no grande abalo. Então aqui essa profecia de Ageu que é uma obra simples, desprezível,
mas Deus está nela. É isso que Ageu falou. Deus falou com ele. Como Deus está nela e como é o propósito de Deus e faz parte do propósito original, é para eles terem coragem, empenho, não parem, não olhem para os obstáculos, continuem. É difícil, tem inimigos, tem pessoas se opondo, também tem o seu próprio desânimo interior, parece que o que vocês estão fazendo não é de nada, mas tenham coragem, empenho, porque é o propósito original desde a saída do Egito. Deus queria isso, então vocês estão no caminho certo, vocês estão trabalhando com aquilo que eu queria desde o princípio. E então o propósito original tá de acordo com isso, e o alvo é uma consumação escatológica. Assim, o que vocês estão fazendo faz parte do plano de Deus para uma consumação de todas as coisas. A obra pequena, olha que coisa tremenda, o que vocês estão fazendo faz parte, é um passo importante para aquilo que eu vou fazer no final, o abalo, a glória maior, todas as nações, tudo que ele fala, poucas coisas, mas abrange vários aspectos da consumação escatológica que outros profetas, Isaías e Jeremias e outros falaram, principalmente Isaías, ele falou bastante sobre essa visão final. Então essa é uma forma de resumir, mas veja, a gente não está explicando ainda sobre o grande abalo, né? Eu só queria mostrar que você pode olhar para Ageu 2 e meio que pular esse ponto do abalo, é o que a gente tem feito até agora, para enfatizar os outros aspectos. Esse aqui é o que nós vimos na última aula, até abrangendo o capítulo 1 de Ageu, porque mostrando que a mensagem de Ageu, que a casa de Deus deve ter prioridade, que o projeto está de acordo com o plano original, que o povo precisa ser forte, que o início é pequeno, mas o final será mais glorioso do que a glória da primeira casa. Então, eu estou mostrando esses dois resumos para dizer assim, tem pontos muito importantes que temos a enfatizar até aqui, mas nenhum dos dois resumos coloca o foco nesse ponto que queremos falar nessa aula de hoje, que é, e o grande abalo? Onde que entra isso? Porque é um ponto importante. Vamos até olhar o texto bíblico. Em capítulo 2, ele começa falando no versículo 3, falando assim, vocês estão achando que a casa não tem glória nenhuma. Versículo 4, vocês todos precisam se esforçar, Zorobabel, Josué e todo o povo, porque eu estou com vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho importante. Versículo 5, está de acordo com o plano original quando eu chamei vocês para sair do Egito. Então essa é a preparação. É uma obra pequena, vocês precisam ser fortes, porque eu estou com vocês nesse projeto, e esse projeto, para vocês entenderem, é um projeto que está perfeitamente de acordo com o plano original quando eu tirei vocês do Egito. Então, essa é a preparação. Mas aí, no versículo 6, vem o ponto que queremos enfatizar hoje, que ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez. Então, outras traduções falam, e fala também no livro de Hebreus, capítulo 12, assim, uma vez mais. Então, ainda uma vez, isso é muito importante, porque Deus já fez abalos no passado, mas Ele está dizendo, vai ter um último abalo, é o grande abalo. Então, ainda uma vez, dentro em pouco, essa parte aí que é difícil entender, né? Porque já passaram 2.500 anos. Olha, é bem interessante porque o ano que essa profecia foi dada,
de acordo com as pesquisas, as ideias, eles têm datas que são meio aproximadas, mas essa data parece que tem bastante certeza que é essa data mesmo. É 520 a.C. Então, nós estamos em 2022, né? Aproximadamente 2020 anos depois de Cristo. Então, nós estamos a 2.540 anos, mais ou menos, depois dessa época. Então, muito importante entender esse momento que nós estamos vivendo, e é muito tempo que se passou, mas ele diz: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Então, é tudo, né? Céu, terra, e na terra, não somente a terra seca, mas os mares também. Então é tudo, céus e a terra e toda a terra, e abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virá, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, ok? Então, por isso que nós chegamos agora na nossa tela de hoje, que agora vamos, para não encher de pontos, eu estou agora pulando alguns desses pontos que enfatizamos anteriormente, né, sobre ser forte, sobre ser um propósito de acordo com o propósito original de Deus. Então, vamos só focar agora nessa sequência que inclui o abalo. É uma casa simples? Não tem importância, continue, não fique preocupado com a comparação com o Templo de Salomão. Agora, o que é que vai fazer a diferença? Então, nesse ponto, essa é a nossa aula de hoje. Vimos que Deus falou assim: não olhe para os obstáculos, não olhe para o seu desânimo interior, não compare com a casa anterior, sejam fortes, toda essa parte anterior. Mas agora, até na última aula, nós falamos assim: o que é essa glória que vai tornar a casa de Deus, essa segunda casa, mais gloriosa do que a primeira? Então, olhamos um pouquinho a história, que aquela casa, essa casa que Zorobabel estava fazendo, ela foi desmontada, né? Ela foi destruída para dar lugar ao templo de Herodes. Herodes construiu um templo realmente muito mais suntuoso, mais ainda do que Salomão. Então, só que essa casa também foi destruída. Então, não era sobre essa casa que Ageu estava falando, porque ele falou sobre algo que ia trazer glória para essa casa. Então, aqui nós precisamos realmente entender, essa profecia está dizendo, antes de falar sobre essa glória, até a gente deu um pulo na frente na última aula, falando o que é essa glória, qual é a glória que vai encher essa segunda casa, quando que vem? Vimos que se é algo que fala de todas as nações, de algo que Deus vai fazer, então essa glória maior que a segunda casa vai ter, não é uma glória que nós esperamos antes da vinda de Jesus. Não que Deus vai fazer algo glorioso na terra antes da volta de Jesus, mas essa glória que Ageu está falando é uma glória que se refere à glória de Jesus voltar e trazer todas as nações, como as profecias falam, eles vão subir para Jerusalém, vão trazer seus presentes, e Jesus vai reinar em Jerusalém. Então, é uma glória que vem depois. Mas agora nós queremos entender, mas o passo importante, essencial, é o grande abalo. Sem o grande abalo, não tem essa glória maior. Então, esse é o ponto que nós queremos mostrar. É uma casa simples? Pode continuar. Tem importância que é uma casa simples. Mas eu vou fazer uma coisa, Deus promete. Vocês não precisam se preocupar. Vocês não precisam ficar, essa casa não é de nada. Quem vai fazer essa casa se tornar gloriosa é o próprio Deus. A sua parte, e é isso que nós queremos entender hoje. O que é que Deus está falando conosco hoje? Okay? Então, vai ter um grande abalo. Quem vai fazer esse abalo, obviamente, é Deus. Nenhum homem pode causar esse grande abalo, é impossível.
Então, é um abalo que só Deus pode fazer, e esse abalo vai resultar, versículo 7, abalarei todas as nações. E é como você pegar uma caixa e chacoalhar a caixa para sair o que está lá dentro. Deus vai abalar todas as nações e vai fazer com que as riquezas, a glória, porque a glória para os homens tem a ver com dinheiro, com aparências, com riquezas, com algo assim visivelmente, né, como o templo. Por que o templo de Salomão era glorioso? Porque ele fez com ouro, ele fez com materiais, com madeiras especiais que vieram do Líbano. Então, para os homens, a glória tem a ver com essa coisa assim de ser mais belo, mais magnificente, mais cheio de tesouros. E Deus fala assim, vai sim, essa casa vai ser mais gloriosa até nesse sentido também, né? Ele vai abalar tudo, virão as coisas preciosas de todas as nações, mas Deus, vai encher a casa com a glória dele, porque a verdadeira glória é a presença de Deus. Mas ele está mostrando para as pessoas que querem ver uma coisa visível, como nós mostramos na última aula. Jesus fez uma transição da casa. Jesus não ficava concordando com os discípulos que falavam assim: Jesus, olha só que casa, que templo que foi feito aqui. Realmente é uma coisa estupenda, é uma coisa assim deslumbrante. Jesus não ficou impressionado, Jesus não ficou, e eu estava pensando hoje, Jesus não chorou sobre Jerusalém por causa do templo que seria destruído. Quando os discípulos vieram assim, até você seguir Mateus 23, que Jesus fala sobre os fariseus e sobre a ordem religiosa daquele dia, e repreendeu, falou assim que eles eram hipócritas, que eram sepulcros caiados, que eles eram descendentes daqueles que faziam monumentos para os profetas, mas de outra geração, mas matavam os profetas de hoje. Então ele foi falando sobre isso, e no final de Mateus 23, ele diz o seguinte, ele chora sobre Jerusalém, no final de Mateus 23, ele chora sobre Jerusalém, ele fala assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha que ajunta seus pintinhos, porque Jesus queria proteger, Jesus queria salvar Jerusalém. Mas o foco de Jesus ali não era: ai, Jerusalém, que pena que essa casa gloriosa, que esse templo que Herodes fez, essa maravilha do mundo inteiro, todo mundo queria ver aquela casa tremenda que Herodes fez. Jesus não estava chorando sobre isso. Eu mostrei na última aula que Jesus considerava a casa ainda como a casa de Deus. Ele teve zelo, expulsou 2 vezes cambistas do templo e falou assim: vocês não podem transformar a minha casa, a casa do meu pai, numa casa de comércio e de ações injustas. Mas o choro de Jesus não era por causa daquele templo. Quando eles perguntaram: Jesus, mas quem é você para... Você não é uma autoridade, nem civil e nem religiosa. Você não tem autoridade para expulsar essas pessoas daqui. Com qual autoridade? Ele falou assim: olha, eu vou falar qual a minha autoridade. A minha autoridade é porque essa casa pode ser destruída e eu vou reconstruí-la em 3 dias. Então Jesus já estava mostrando que aquela casa iria passar, mas ele não estava chorando a destruição daquela casa, porque ele estava fazendo uma transição, mostrando que a casa física seria destruída, mas a casa espiritual seria reconstruída
pela ressurreição dele em 3 dias. Então, isso também não significa que Deus não tem mais interesse numa cidade e no lugar onde Jesus vai reinar, mas estava mostrando que a casa onde Deus vai habitar e a casa que Deus vai encher com sua glória não é a casa que Herodes fez ou algo semelhante a isso. A casa que Herodes fez é uma casa feita por homens. E nós vamos voltar a esse tema depois. Mas, então, só para entender então, essa sequência, e nós queremos falar um pouquinho então sobre o que é esse grande abalo, porque agora estamos completando os passos para entender essa profecia, e estamos entendendo, é muito claro isso, que o versículo 6 e 7 de Ageu 2 falam que essa casa simples que eles estavam fazendo, Deus iria se encarregar de encher essa casa com a glória dele. Mas para Deus encher essa casa simples com a glória dele, antes teria que vir um grande abalo. Então é simples assim. Essa sequência, a casa é simples, não tem problema, continue fazendo, vai ter um grande abalo que Deus vai fazer. Como resultado do grande abalo, Deus vai trazer a glória das nações, Deus vai encher a casa Ele próprio com a glória dele, e a coisa que nós não devemos perder de vista de jeito nenhum, porque às vezes nós ficamos muito focados também nesse abalo que muita coisa vai ruir, que vai trazer angústia, vai ter juízo de Deus, vai ter muita coisa caindo, né? A grande Babilônia vai cair. Nós podemos ficar focando nisso e nos esquecer que no final do versículo 9, ou vamos ler o versículo 9, né? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Não vamos esquecer disso, esse é o objetivo. O abalo não é porque Deus tem prazer em destruir as coisas. O abalo é porque Deus quer encher esta casa com a glória dele, o que significa que ele quer habitar com seu povo, e significa que ele vai dar a paz. Às vezes dá quase a impressão que na volta de Jesus todo mundo vai morrer e que vai ficar só a igreja. Não, vai ter muitas coisas que a gente lê nas profecias. Antes da volta de Jesus tem o Apocalipse com as pragas e muitas mortes e tal, mas vai ter muita gente. Não vai, o interesse de Deus não é destruir a humanidade. E ele quer trazer a paz. Se ele tem só a igreja, então já tem paz. Mas ele disse, neste lugar darei a paz, porque todas as nações, e as profecias falam disso, que vai ter muitas nações, vai ter muita gente, e Deus vai trazer paz e o reino dele para toda a humanidade. Então, essa é a sequência que nós estamos vendo aqui. Bom, agora nós vamos ler um texto, ou dar uma olhada, não vou ter tempo para ler o texto inteiro, mas tem um texto no Novo Testamento que faz referência explícita a essa profecia, está em Hebreus 12, já mencionei algumas vezes, mas hoje nós queremos dar uma olhada porque ele também fala do grande abalo. Vamos só dar uma olhada em Hebreus 12 para a gente também entender um pouquinho como que na nova aliança essa profecia foi interpretada, como que ela foi aceita, né? Essa profecia de Ageu. Então eu quero começar dando assim, um contexto geral dessa passagem de Hebreus 12. Hebreus 11 é o capítulo que fala dos heróis da fé. E no final do capítulo 11 de Hebreus, o autor fala que todos esses heróis da fé, tanto aqueles que
que tiveram um final mais feliz, né? Por exemplo, Abraão, ele teve um final feliz, porque Deus prometeu um filho e o filho chegou. Outros, né? Deus prometeu para Davi que ele seria rei, ele realmente foi rei. Mas outros heróis da fé, de Hebreus 11, não tiveram, na vida deles, eles não tiveram essa experiência de ter a promessa, pelo menos em parte, sendo cumprida na vida deles. Muitos morreram, muitos profetas morreram sem ver as suas profecias serem cumpridas. Muitas pessoas deram a vida, então ele fala desses também. Mas ele fala, em Hebreus 11, 39, ele fala, todos estes, e ele já tinha explicado isso sobre Abraão. Ele falou assim, Abraão foi um peregrino, Abraão foi para a terra que Deus prometeu, mas Abraão não viu a cidade que ele estava procurando. Ele viveu como peregrino. Ele viveu como alguém que está esperando algo maior. Ele recebeu o filho, mas Isaac também apontava para um outro filho. Davi se tornou rei, mas ainda não era o reino de Deus. Então, todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E nós podemos dizer que Paulo, os outros apóstolos, os 12, a igreja primitiva, também eles tiveram experiências tremendas, em grande parte muito maiores do que as nossas. A gente não tem uma vida de amor, de comunidade, de testemunho forte, a gente não tem as coisas que eles experimentaram. No entanto, eles também morreram na fé. Paulo falou assim, eu prossigo para o alvo, mas ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele, mas ele não alcançou aqui na terra esse alvo que ele estava buscando, ok? Então, esse é Hebreus 11. No início de Hebreus 12, ele fala assim, nós temos essa nuvem de testemunhas, tem muitas pessoas que esperaram a promessa de Deus, mas vamos olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador. Jesus, sim, ele chegou ao alvo porque, no versículo 2, ele está sentado à destra do trono de Deus. Mas Jesus também não está ainda onde ele quer chegar. Mas mesmo assim, ele foi o exemplo para nós, porque ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então ele tinha um alvo, e o versículo 1 de Hebreus 12 fala de uma corrida. Nós estamos correndo, nós fazemos parte de uma corrida, mas é uma corrida de revezamento, porque um corre uma parte, entrega o bastão para o outro corre mais uma parte. Então nós estamos numa corrida de revezamento. Jesus, ele suportou a cruz por causa da glória, por causa da alegria, por causa do alvo final. Por isso ele teve essa força, por isso que ele pôde suportar tanta angústia, tanta perseguição, tanta dor na carreira dele até a morte, ok? E aí no versículo 4 ele começa a falar que os cristãos, os discípulos de Jesus daquela época, eles precisavam ser fortes. Lembra? Ageu também falou, vocês precisam ser fortes. Vocês precisam cumprir a tarefa que Deus deu para vocês. Mas tem oposição. E ele falou assim, no versículo 4, vocês ainda não resistiram até o sangue, vocês ainda não sofreram o sacrifício máximo, que é dar a própria vida pela sua fé. Então aí ele começa uma parte aqui sobre disciplina, porque ele falou assim, nós somos filhos e o Senhor corrige e Deus nos disciplina para que nós sejamos fortes.
Deus está nos preparando, Deus está nos treinando. As nossas provações hoje são para nos preparar, mas o alvo é chegar ao alvo, o alvo é correr até a parte que Deus nos deu. Mas ao mesmo tempo que hoje, eu e você, hoje nós temos uma parte dessa corrida. Nós ainda não sabemos se nós vamos ser o último grupo, se nós vamos passar ainda o bastão para mais uma geração, mas não importa, nós estamos correndo, nós devemos correr enfrentando oposição. Essa oposição pode chegar ao nível máximo, como Jesus suportou. E ele está dizendo isso, vocês passam por disciplina para que vocês sejam fortes e possam chegar como Jesus chegou ao ponto final. E mesmo aqueles heróis da fé de Hebreus 11, eles também, porque eles cumpriram a parte da corrida que era a parte deles na geração deles, ok? Então a disciplina é para isso. Então no versículo 12 ele fala assim, então vamos fortalecer uns aos outros. Fortalece, né? Levantai as mãos cansadas, fazei veredas direitas para os vossos pés, até para ajudar quem é manco. Então, a ideia é, nós estamos numa corrida de revezamento, os heróis do passado passaram o bastão para nós, nós estamos olhando para Jesus, porque ele chegou ao final com glória, indo até a morte. Então esse é todo o contexto que ele está dando. E ele ainda fala, no versículo 15, para tomar cuidado, para que a gente não pare antes da hora, para que ninguém se prive da graça de Deus, deixando amargura. E ele dá o exemplo de Esaú. Esaú, ele não teve a perseverança, ele não deu valor ao direito de primogenitura para passar um momento que ele estava com fome, não tinha almoçado. Então ele não considerou o prêmio, que seria o direito de primogenitura, né, no caso de Esaú, ele não considerou aquele prêmio valioso o suficiente para ficar sem o almoço. Né? Quando Jacó, muito astuto e querendo passar o irmão dele para trás, Jacó falou assim, eu te dou comida, você está com fome, eu te dou comida, mas você tem que me dar seu direito de primogênito. Esaú não, assim, que isso? Eu não vou trocar meu direito de primogenitura por nada nessa vida. Então essa é a ideia que essa passagem está falando, ok? E aí no versículo 18 que chega nesse ponto que ele vai falar sobre o grande abalo. Então eu estou fazendo uma sequência aqui porque é muito importante essas passagens que a gente cita às vezes assim de uma forma avulsa, e isso pode ser feito, mas sim, para a gente entender realmente um texto, você tem que entender o contexto. Então é muito importante entender por que ele começou a falar sobre essa comparação, que no versículo 18 ele vai fazer uma comparação entre o povo no tempo de Moisés, naquele monte Sinai, que Deus desceu, que o monte estava fumegando, que Deus falou que o monte é muito santo, que ninguém devia tocar no monte, se tocasse, ao menos tocasse no monte, ia morrer. E daí veio a voz de Deus de uma forma muito espetacular, mas assustadora. Então ele está dizendo, versículo 18, vocês não chegaram a um monte palpável e ardente. E ele descreve, ele fala que a visão era tão terrível no versículo 21, que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Se Moisés estava trêmulo, imagina o resto do povo. E ele falou assim, que o povo falou assim, não, a gente não quer escutar mais essa voz nos encheu de terror, né, de medo. E aí ele então, no versículo 22, ele começa a falar do nosso alvo. Então preste atenção.
nós estamos vendo tudo isso que está sendo falado. Hebreus 11, Abraão era um peregrino, aguardando uma cidade, todos os heróis da fé passaram, alguns morreram por causa ou sofreram, né, por causa do alvo, da promessa. Essas pessoas não venderam, não trocaram a sua esperança por um prato de comida que pode representar qualquer tipo de alívio, da gente trocar um prazer agora por algo assim e deixar de lado aquilo, o chamado de Deus para nós. Então, ele está dizendo isso, mas e outra coisa, vocês não estão diante de um monte, de uma coisa que cause medo, Deus não está falando de uma forma que todo mundo fica trêmulo, o próprio Moisés que conhecia Deus. Vocês chegaram, ele falou assim, vocês chegaram. Na verdade, ele está dizendo assim, é para esse lugar que vocês estão, é isso que vocês estão caminhando na direção disso, porque ele fala assim, tende chegado pela fé, mas isso que ele vai descrever, na verdade, não é onde nós chegamos hoje. Nossa corrida é para chegar nesse lugar. Então, para onde nós estamos correndo? Para chegar ao Monte Sião. Envolve o Monte Sião lá em Israel, mas é muito maior, porque ele fala a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, hoje nós estamos buscando isso, estamos andando nessa direção. O nosso alvo é Apocalipse 21, que a cidade de Jerusalém celestial vai descer para a terra. A Jerusalém de cima vai se unir a Jerusalém de baixo. Jesus e o Pai vão habitar entre nós para sempre. Então é para lá que nós estamos indo, e já antecipadamente nós estamos experimentando, nós já fazemos parte desse grupo, porque ele fala aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tendo chegados a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse é o nosso alvo. Nós queremos fazer parte dessa assembleia, nós queremos fazer parte desses justos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele falou sobre a disciplina, ele falou sobre o processo de Deus de aperfeiçoar. Então, isso é o nosso alvo, tudo que ele está falando aqui. E ele fala Jesus, claro que nós temos esse contato com Jesus agora, mas a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, o que o sangue de Abel falava? Ele clamava por vingança. O que o sangue de Jesus clama? Ele clama por perdão. Então nós estamos, ele está dizendo, vocês não precisam ter medo. O livro de Hebreus, como você deve saber, o livro de Hebreus é o livro que mostra tudo na nova aliança melhor. Nós temos um sumo sacerdote melhor, nós temos uma casa espiritual que somos nós, que é muito mais real e muito mais apropriado para Deus habitar do que a casa material. Nós temos sangue melhor, nós temos sacrifícios melhores, aliança, toda aliança é melhor, a terra prometida, o descanso, ele fala tudo, o livro de Hebreus vai mostrando tudo, como o que nós temos na nova aliança é melhor. E aqui ele está dando essa comparação entre o Monte Sinai, entre o monte que fumegava, que era assustador, e o Monte Sião, que nós não precisamos ter medo, porque o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel, ok? Então ele fala de toda essa comparação, e agora ele vai citar Ageu 2. Então nós estamos construindo toda essa sequência para vocês entenderem, para todos nós entendermos do que ele está falando quando ele cita a profecia de Ageu. Então, depois de falar que nós temos acesso
ao propósito de Deus, que é muito melhor e muito menos assustador do que na velha aliança, aí ele fala uma coisa também que ele já falou várias vezes nesse livro de Hebreus. Se hoje Deus fala através do Filho, se hoje nós temos um sumo sacerdote que pode compreender a nossa dificuldade, ele foi tentado em todos os pontos como nós, se nós temos um sacrifício único que é válido, que nos aperfeiçoa, então isso é muito mais fácil, o caminho está muito mais aberto para nós do que naquele tempo. O Santo dos Santos era para o sumo sacerdote uma vez por ano, muito difícil, quase ninguém podia entrar lá. Ele falou assim: o véu foi aberto, agora nós podemos entrar. Então ele faz todas essas comparações, mas aí ele fala: olha, se você rejeitar aquilo que é mais fácil, então as consequências são mais severas. Se eu dei todas as facilidades para você, se eu facilitei, tornei possível para todo mundo entrar, então quem não entrou se torna muito mais responsável de não ter entrado. Então ele fala, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Ele não está falando assustadoramente do Monte Sinai. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, Moisés, tinha os profetas, se mesmo aqueles que não ouviam a advertência de um profeta, de alguém no Antigo Testamento, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, porque hoje nós temos condições de ouvir. O céu parece que é mais longe do que o Monte Sinai. Eles estavam ao pé do Monte Sinai, eles ouviram com os próprios ouvidos a voz de Deus. Hoje nós temos uma voz que vem dos céus, mas essa voz que vem dos céus é muito mais próxima a nós do que aquela voz, porque essa voz que vem hoje é a voz do Espírito Santo, é a voz de Jesus, é a voz da palavra dele, e chega muito mais, de uma forma muito mais suave, muito mais fácil de compreender, mas nós não podemos nos desviar daquele que nos adverte. Ok, até aqui. Então agora vem a profecia de Ageu. Então, naquela época, a sua voz abalou a terra. Mas agora ele prometeu. Quando que ele prometeu? Por Ageu, pelo profeta Ageu. Mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez. Então prestem bem atenção, como já mencionei. Ainda uma vez significa que é só mais uma. Não vai ter outra. A gente tem passado por abalos econômicos. 1929, a Grande Depressão abalou, as guerras mundiais abalaram o mundo inteiro. Agora nós estamos com uma pandemia que abalou a economia, a estrutura, a vida do mundo inteiro. São abalos, mas não são o grande abalo. O grande abalo fala assim, ainda uma vez. Então, mais uma vez e mais uma única e última vez. Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ele vai abalar o céu, nós vamos falar sobre isso, o que significa abalar o céu. E ele explica no versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez, porque eu fiquei pensando, se você analisar, parece que não faz muita lógica o que ele está dizendo. Ele falou assim, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis. Por que ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis? Porque ele está dizendo, é a última vez. Se é a última vez, então, até agora, é como um tremor de terra. Quando vem um terremoto, um tremor de terra, alguns prédios caem, algumas casas caem, mas não caem todas. Mas ele está dizendo, ainda uma vez, vai cair
tudo. Absolutamente tudo. É só mais uma vez. Por que tem que ser tudo? Porque para o reino de Deus ser estabelecido, tudo que não é reino de Deus tem que ser abalado, destruído, removido. Umas coisas mais fracas caem, mas outras ficam de pé, então você continua com o mesmo sistema. É como o dilúvio. O dilúvio matou todo mundo. Ficou uma família, a família de Noé, mas a família de Noé também não era perfeita. Então, dentro da família de Noé também tinha, e na verdade todos eles, né, o próprio Noé ficou embriagado e tal. Então, quando abala, mas não abala tudo, pode recomeçar, mas vai ter a semente perniciosa, venenosa, vai continuar. Então ele fala, ainda uma vez, isso significa a remoção das coisas abaláveis. Tudo que pode ser abalado vai ser abalado. Não vai ficar nada. É o abalo final. A remoção das coisas abaláveis como coisas criadas pelo homem, né? Porque o que é criado por Deus não tem esse problema, mas as coisas criadas vão ser abaladas para que as inabaláveis permaneçam. E o que é inabalável? Ele fala no versículo 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ok? Então, ele está dizendo que vai ter um último abalo final. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Claro que cada um desses assuntos é um assunto que pode ser expandido, estudado mais, mas queremos falar só, dar uma olhada rápida, não vou ter tempo de ler todas essas passagens, mas vamos ver o que fala em outros textos da Bíblia sobre o grande abalo. O que vai ser esse grande abalo? Primeiro eu vou dar uma passada aqui por tudo aqui, podemos talvez olhar um texto ou outro, mas assim, pensando, pelo menos, né, foram os pontos que eu consegui lembrar, pensar, né, vários textos bíblicos. Quais são as coisas que vão ser abaladas? E o que esse grande abalo vai fazer? Então, vamos pensar. Em primeiro lugar, uma coisa que fala em Joel, por exemplo, Joel 2 e Joel 3, né? Joel fala sobre o grande abalo, e ele fala sobre o sol. O sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, as estrelas vão cair. Então ele fala de coisas da natureza. Tem vários textos, o próprio Mateus 24, Jesus fala sobre isso também, que na volta de Jesus, esse grande abalo, eu não vou entrar em pormenores assim, eu acho que muitas coisas, como as dores de parto, uma parte do grande abalo começa antes da volta de Jesus. Mas o grande abalo mesmo é quando Jesus vem, é a segunda vinda. Porque nos profetas e nas palavras de Jesus, quando Jesus voltar, o sol vai se escurecer, a lua vai se transformar em sangue, estrelas vão cair, os montes vão cair. Então tem várias descrições, vários lugares nas Escrituras falam desse abalo da natureza. As coisas da natureza vai mexer. Jesus, quando morreu na cruz, tudo ficou escuro. E isso não era ainda Jesus. A morte de Jesus foi o maior acontecimento até então, mas a morte de Jesus ainda não era esse grande abalo. Então, se na morte dele o sol se escureceu, imagine quando Jesus voltar. Realmente não é uma coisa que, perdão daqueles que acreditam que a vinda de Jesus pode ser uma coisa secreta, a Bíblia fala da segunda vinda em linguagem que não dá para ser secreto, não dá para ser uma coisa, poxa, sumiram as pessoas, será que Jesus já veio? Não, a vinda de Jesus vai ser esse grande abalo e ninguém vai conseguir não perceber que está acontecendo algo
algo assim de cataclísmico, né? Uma outra passagem que fala sobre essa coisa da natureza é 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, ele fala que até os elementos vão derreter, tem lugares que fala assim, que os céus vão virar uma fumaça. Pedro também fala, né, sobre esse abalo que vai fazer com que o mundo como nós conhecemos, ele vai ser totalmente transformado. Então, a gente não sabe, isso é linguagem figurada, porque Jesus vem e depois parece que a vida continua. Quando você olha 2 Pedro 3, parece que o mundo todo evapora e vai embora e vira fumaça, e vai vir outra terra no lugar dessa, mas a maioria das passagens parece que mostra assim, que vai haver um grande cataclismo na natureza, mas não vai acabar, né? Vai ser uma transformação. Mas, de qualquer forma, esse grande abalo vai mexer muito com as coisas da natureza. Tem alguns pontos que têm relação uma com a outra. Uma outra descrição do grande abalo, nós podemos pegar duas passagens principais que falam sobre isso. Uma é a profecia de Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor, quando tem aquela estátua enorme representando os diferentes impérios e que nós podemos chamar do sistema humano, o sistema humano de governo, o sistema em si, não só o rei que representa, o rei, imperador, que representa, mas o sistema humano. Então, no sonho de Nabucodonosor, uma pequena pedra, olha como as coisas começam pequenininha, o próprio Jesus era pequeno. Então, uma pedra pequena foi cortada de uma montanha, sem mãos humanas, e essa pedra veio e atingiu os pés, ou seja, a última parte daquela grande estátua, e ela virou pó. Toda a estátua se desmanchou. Se alguém já viu esses vídeos de implosão, eles têm hoje um sistema de demolir um prédio, mas que faz o prédio todo cair assim e virar pó. O que aconteceu com as duas torres gêmeas em Nova York em 2001 também foi algo assim, aquilo atingiu a estrutura do prédio e foi caindo. Então a ideia é que uma pequena pedra vai atingir aquela grande estátua e ela desmorona totalmente e vira pó. E isso é uma imagem, depois essa pedra cresce e enche a terra, porque é o reino de Deus. Então nós temos essa imagem muito vívida de como o grande abalo vai fazer com que todo o sistema humano, quando Deus revelou para Nabucodonosor, depois para Daniel, sobre aqueles impérios, ele não estava falando só sobre os impérios daquela época, ele estava falando sobre tudo que aqueles impérios representam. Hoje nós não temos exatamente um império naqueles moldes, mas nós temos grandes impérios. Hoje tem vários, né? Tem o império do capitalismo, Estados Unidos, Europa, nós temos o império do islamismo, nós temos o império do comunismo, Rússia, que não é mais comunista, mas tem essa visão de expansão, quer mandar no mundo, a China. Então nós temos várias manifestações, tem o império religioso, então tem muitos sistemas, muitas manifestações. Quem acha que o anticristo ou o sistema humano tem que ser os muçulmanos ou tem que ser os comunistas? Não, o capitalismo também, o sistema humano, o sistema religioso. Então nós precisamos entender que existe um sistema humano, tem muita gente preciosa em todos os sistemas.
O sistema islâmico é um sistema que nós podemos, é um sistema humano, e por ser humano é diabólico. Mas o sistema capitalista também é diabólico. Então, agora, tem muitas pessoas preciosas, pessoas de Deus, ou pessoas abertas para Deus em todos. Nós não somos inimigos dos muçulmanos, nós não somos inimigos dos comunistas, não somos inimigos dos capitalistas, não somos inimigos dos religiosos, nós somos inimigos do sistema que controla, que se tornou um sistema humano. E um dia esse grande abalo vai fazer esse sistema cair. E como que vai cair? Nós tivemos uma demonstração disso em 1989, quando o sistema da União Soviética caiu. Então, isso pode acontecer, né? Claro que tinha preparação para isso antes, mas isso vai acontecer aos nossos olhos de uma hora para outra. Nós podemos pensar, puxa, que sistema forte, que sistema que mantém o mundo debaixo do seu controle. Não, Deus vai fazer um grande abalo que vai fazer cair. E a outra passagem que fala sobre isso são os capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. Então, lá também fala sobre Babilônia, grande Babilônia que vai cair. Aí tem a meretriz em cima da besta, e tem os reis, e tem o sistema comercial. Então, mostra todo o sistema humano interligado, e tem as pessoas que ficam apavoradas vendo esse sistema caindo. O que nós vamos fazer? Porque as pessoas colocaram tudo, né? Jesus falou assim: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então é isso que nós precisamos ver, ok? Então esse é o abalo, talvez o principal que Ageu estava se referindo na sua profecia, né? Tem muitas profecias que falam de exércitos enormes, exércitos de uma coligação de poderes. Faz parte do sistema humano, mas eu coloquei assim a parte porque tem muitas profecias que falam sobre muitos exércitos reunidos. O próprio Apocalipse 19 fala sobre a volta de Jesus e lutando contra todos esses exércitos que estão se levantando contra ele. Então, isso também serão abalados, serão destruídos, serão totalmente colocados assim embaixo do pó. Agora, número 4, a igreja. Tem algum lugar que mostra que a igreja vai ser abalada? Eu achei muito interessante, né? Muitos sabem que eu sempre faço referência a um homem de Deus que foi muito usado na minha vida, na vida de outras pessoas, né? Bob Mumford, ele que escreveu A Patrola de Deus, e ele tem falado bastante ao longo dos anos, né? Sobre esse grande abalo, sobre o reino de Deus, e ele chamou atenção para o fato de que em Hebreus 12 fala assim que nós recebemos um reino inabalável, mas a igreja, não a igreja no seu sentido espiritual, como noiva de Jesus, mas a igreja como uma espécie de instituição. No mundo de hoje e ao longo dos séculos, né, a igreja se tornou também, assim, muita gente conhece a igreja como uma instituição, e que essa instituição, e não é uma delas, todos os sistemas humanos, pode até ser o sistema de uma igrejinha de 50 membros, né? Mas todo o sistema humano de igreja vai ser abalado. E eu tenho duas passagens para citar aqui sobre a igreja. A mais forte é 2 Tessalonicenses 2, que Paulo fala, ele fala assim, olha, tem gente falando que o dia do Senhor já chegou. Não precisa ficar assim pensando, será que Jesus já voltou? Porque o dia do Senhor, a volta de Jesus, não vai acontecer, escreveu Paulo, sem que antes aconteça a grande apostasia.
Então ele disse, olha, vai ter o anticristo que vai se sentar na igreja ou no templo, né, como se fosse o próprio Deus, mas a gente fica pensando muito assim, em anticristo e alguma coisa que talvez aí a gente vai saber que é o anticristo, eu não vou atrás dele. Mas a Bíblia fala sobre a marca da besta, a Bíblia fala em Tessalonicenses 2 sobre a operação do erro. E lá ele usa uma expressão que eu sempre acho que é muito significativa, essa expressão, porque ele fala assim, eu estou lendo em 2 Tessalonicenses 2, versículo, ele fala que o mistério da iniquidade já opera, que vai ser manifesto, mais forte ainda. Versículo 8, será revelado o iníquo, a vinda, versículo 9, desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios. Então vai ter muito milagres sobrenaturais. Apocalipse 13 fala sobre isso, falso profeta que faz milagres. E aí ele fala, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Eles perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Gente, a gente pode pensar, não, eu amo a verdade. Eu amo a verdade. Sabe o que a gente... Uma prova, que é difícil você fazer essa prova contra si mesmo, mas a prova é a seguinte, quando você acredita numa verdade, pode ser uma teoria, pode ser uma doutrina, pode ser uma ideologia, pode ser uma impressão sobre uma pessoa, enfim, quando você ama tanto aquilo que você acredita ser a verdade, e quando você não quer ouvir o outro lado, então isso significa que você não tem o amor pela verdade, porque você tem medo de ouvir algo que possa questionar, colocar em xeque aquilo que você acredita. Então o amor à verdade significa que você ama mais a verdade do que ter razão. Todo mundo quer ter razão. As brigas dentro de uma família, as divisões dentro de uma igreja, são porque cada um quer ter a razão. O amor à verdade significa que é mais importante revelar a verdade do que eu ser reivindicado, do que eu ser reconhecido como sendo aquele que estava certo. Eu preciso morrer para a minha vontade de ser o certo. Eu preciso aceitar a verdade, amar a verdade. E ele fala assim, versículo 11, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E prazer na iniquidade não é ter prazer em vícios, ou em roubar, ou em explorar de uma forma errada. Pode envolver coisas assim, principalmente de dinheiro, né? O amor, a cobiça pelo dinheiro, a ganância, são coisas que cegam os nossos olhos. Mas há pouco tempo eu estava meditando, por que tanta polarização política nos dias de hoje? Por que as pessoas que apoiam um lado político consideram o outro lado, aqueles que são do lado contrário político, eles consideram como inimigos, mesmo que seja da igreja? O meu irmão na fé, que se eu for da direita e ele é da esquerda, eu considero ele como alguém que está lutando, que está apoiando uma mentira que vai trazer o anticristo, e vice-versa, dos dois lados. Se eu for da esquerda, eu considero os da direita como pessoas que estão sendo usados por Satanás. Então, a Bíblia fala que Deus envia a operação do erro. Gente, seja qual for a sua convicção, nós não podemos negar que hoje está havendo a operação do erro, porque não é possível que tenha tanta gente que queira a verdade e que chega a conclusões tão polos opostos da verdade. Então,
que está acontecendo? É já um prenúncio do grande abalo, porque vai ter um grande abalo dentro, já está havendo, essas coisas estão sendo preparadas, já estão começando. Então nós temos o grande abalo já dentro da igreja. Então eu falei que tem duas passagens principais que falam desse abalo. Uma passagem é 2 Tessalonicenses 2, e a outra é Mateus 24 e os textos paralelos, porque Jesus também falou assim, olha, vocês estão achando tão magnífico esse templo, essa construção, eu quero te dizer que vai ter um grande abalo, porque tudo que Jesus fala em Mateus 24 é o grande abalo. Ele fala da natureza, ele fala também daquilo que vai acontecer dentro da igreja. Ele falou assim, vocês vão ser odiados até por pessoas da sua própria família, pessoas de dentro da igreja vão trair, uns vão trair os outros, então uns vão falar que são o Cristo, né? Vai ter engano. Então Jesus falou do grande abalo e ele deu uma ênfase especial ao abalo dentro da igreja, ou ao abalo da igreja. Então, isso também faz parte, porque só o reino de Deus vai permanecer. Se o reino de Deus vem para a terra, é necessário que tudo que não é reino de Deus seja eliminado. Então, isso não é só, o dilúvio é um exemplo disso, porque veio, né, um grande juízo de Deus e matou todo mundo, mas a raiz do mal continuou dentro. Deus preservou Noé, que era um homem temente a Deus, mas isso preservou também a semente do mal, que foi junto, o joio e o trigo foi junto. Então, o que vai acontecer no final é uma purificação. Precisa ter um abalo que purifique, precisa ter um abalo que vai limpar de tudo que não é o reino de Deus. E é isso que Hebreus 12 disse. Vem uma vez, mas é o abalo para acabar com todos os abalos. É um abalo que vai sacudir e que vai eliminar todas as coisas. Número 5 aqui, potestades celestiais. Nós podemos falar, tem vários lugares que falam sobre isso, mas Efésios capítulo 3, fala a respeito que é um grande mistério de judeus e gentios juntos, vão liberar um poder dentro da igreja. Agora estamos falando sobre a igreja verdadeira, o reino de Deus, vai liberar um poder que vai abalar e derrotar as potestades e os principados nos lugares celestiais. Então tem um grande abalo, por isso que ele falou assim, eu vou abalar não só a terra, mas o céu. Outra vez, se Deus permitir que Satanás continue com seus exércitos operando na terra, o reino de Deus não vai ter paz. Então, precisa ter uma derrota dos principados e potestades. Então, nós temos Efésios 3, que fala sobre isso, e Efésios 6 também, que fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. E, em último lugar, aqui fala sobre um abalo no sentido positivo, é a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, 20, 21, ali fala que toda a criação espera. Então, é isso que eu falei assim, no final da profecia de Ageu, ele fala, ali estabelecerei a paz. Deus não está querendo explodir uma bomba nuclear no mundo inteiro para tudo ficar arrasado e morto e sem vida. Ele está querendo abalar as coisas que fazem parte do reino das trevas para que ele possa estabelecer o reino de paz. Romanos 8 fala que a criação, que vai sofrer um grande abalo, mas a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque essa manifestação vai trazer
realmente a glória de Deus, ok? Então, esse aqui que, assim, pelo menos é uma visão que eu consigo enxergar nas Escrituras daquilo que vai acontecer com o grande abalo. Eu quero ler um texto que eu acho que é um dos melhores para descrever isso, em Lucas 21, versículo 25. Que acho que é uma boa descrição do grande abalo, né? Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai os vossos cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, a ideia é sempre esse grande abalo, ele vai trazer terror e medo para as pessoas que estão colocando sua fé, sua confiança no sistema deste mundo, porque Babilônia vai cair, como eu falei assim, isso tem ramificações em todos os sistemas, desde política, economia, cultura e também religião, todas as coisas, ciência, educação, todas as áreas serão afetadas, né, porque o sistema do homem está infiltrado em tudo isso. Então traz uma consequência, uma expectativa negativa sobre isso, mas ele está dizendo é uma coisa positiva. E nós estamos vendo aqui que a profecia de Ageu para o remanescente podem continuar a construir essa casa, porque essa casa faz parte desse processo. Agora eu pergunto, por que Deus precisa de uma casa? E eu quero ler um texto agora em Joel, capítulo 3, Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Versículo 15, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. E agora preste atenção, aqui que está. O grande abalo, isso não está tão claro em Ageu, mas ele faz uma sequência. Em Ageu, como nós mostramos aqui, a casa precisa ser feita, é uma casa simples, é uma casa que não tem nenhuma aparência, mas a partir dessa casa, de alguma maneira, essa casa é uma peça importante nas mãos de Deus para fazer o grande abalo. E o grande abalo é necessário para que o reino de Deus e a paz de Deus e a glória de Deus possam vir para a terra. Então, olha só, versículo 15, Joel 3,15, ele fala sobre o grande abalo, e ele fala, versículo 16, o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. E ele fala em seguida, versículo 17, Deus habita em Sião, Jerusalém será santa. Versículo 18, os montes destilarão vinho novo, sairá uma fonte da casa do Senhor. Então é o reinado de paz. E tem tantas outras passagens que falam disso. Mas eu li essa passagem para mostrar que Deus vai bramar, ele vai rugir a partir da casa dele. Então, o importante não é ser uma casa vistosa, suntuosa. O importante é que Deus habite nela. E aí eu quero terminar com esse pensamento. Agora vamos voltar para a situação lá de Zorobabel, do remanescente lá, e vamos pensar juntos sobre o que Deus estava falando com eles e o que Deus pode estar falando conosco. Porque ele disse, é tempo de priorizar a casa de Deus.
Mas tem resistência, Senhor. Tem gente muito mais forte do que nós. Sim, eu sei disso. Mas nós, esse remanescente, nós não temos recursos, nós não temos dons, nós não temos capacidade, nós não temos como fazer uma casa à altura de Deus. Ele falou assim, não tem importância, está dentro do meu propósito. Quando eu mostrei para Moisés, eu falei de um tabernáculo. Tem uma coisa mais simples do que uma tenda? Tá, Davi teve um desejo de uma casa mais permanente, mas como eu falei, essa casa permanente, gloriosa, Salomão ele aponta para isso, ele é um símbolo do reino milenar. Quem vai fazer a casa gloriosa no milênio, é Deus. Então, eu quero fazer um paralelo aqui. Hoje, primeiro vamos recapitular. Essa casa simples de Zorobabel, ela virou uma casa suntuosa nas mãos de Herodes. Mas Herodes nem era do povo de Deus, ele não tinha nada, ele não era Davi, ele não era Salomão, ele não era Zorobabel, ele não tinha nada a ver com nada disso, ele queria glória para si mesmo. Ele ajudou o povo judeu, mas ele estava interessado em um nome, em deixar o nome dele na história, por ter feito uma obra faraônica. Hoje, as igrejas, algumas delas até pensam em prédios, né? Tem um Templo de Salomão em São Paulo, por exemplo, tem prédios, e não é só lá, tem muitos templos que são, uau, você olha assim, que coisa maravilhosa. Mas, em geral, a igreja hoje, o que faz a igreja hoje babar? O que faz a igreja hoje pensar assim, nós temos uma casa, nós temos... É mais do que o prédio, é uma organização, é todo um sistema. E lembre, eu não estou falando mal dessas casas, porque Jesus considerou o templo de Herodes, com tudo que tinha, foi feito, como eu falei, nas mãos de um homem que não estava buscando a glória de Deus, mas Jesus considerou como a casa do pai dele. Ele tinha zelo por essa casa. Então, não estou aqui para jogar pedras, para dizer quem está numa igreja que tem templos suntuosos, eles não são de Deus. É a igreja de hoje. Agora, o paralelo que eu quero fazer é, quando os discípulos vieram para Jesus, Marcos 13, e falaram, Jesus, olha só essa construção magnífica. Jesus mostrou claramente que não era aquilo que ele estava buscando. E tanto é que em seguida ele falou do grande abalo e falou assim, esse grande abalo não vai deixar uma pedra. Assim, às vezes o abalo deixa as colunas, deixa as paredes, deixa alguma parte que você aproveite. Não, o grande abalo do templo de Herodes, dessa construção suntuosa que Herodes fez, o abalo que veio no ano 70 com os romanos, não deixou uma pedra sobre a outra. E voltando para Mateus 23, acho que é 38, Jesus falou, quando ele falou dos fariseus, dos sacerdotes e todo aquele grupo que eram os líderes do povo naquela época, ele chorou sobre Jerusalém. E ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, eu não queria que isso acontecesse. Mas aí ele falou assim, a vossa casa vai ficar deserta. A casa que eles fizeram não seria mais a casa de Deus, seria a casa deles. E ele falou assim, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí vem Mateus 24 mostrando o grande abalo. Então, o que eu quero falar hoje? O que eu sinto que Deus pode estar falando conosco, na nossa geração? A casa, para Deus, tem sido embelezada por muitos Herodes. Infelizmente, eu não estou chamando ninguém de Herodes, eu não estou apontando o dedo para ninguém.
Mas eu estou dizendo, nós, como homens, buscando a glória nossa, buscando fama, nós temos feito várias casas suntuosas, cada um querendo fazer uma casa melhor do que a outra. Organizações, departamentos, atividades, coisas fantásticas, coisas que fazem com que a gente fique assim, como os discípulos falando para Jesus, Jesus, olha essa casa. E Jesus não está dizendo, eu rejeito todas essas pessoas, mas ele só está dizendo, tomem cuidado, porque vem um abalo, um grande abalo, e não vai ficar uma pedra sobre a outra. Agora, ao mesmo tempo, Deus está falando para construir a casa dele de uma outra maneira. Porque Jesus falou também que aquela casa seria destruída, mas ela seria reconstruída no corpo dele. E ele falou em Efésios 2, Paulo falou em Efésios 2, que nós estamos sendo construídos, judeus e gentios, como um novo homem e como um templo santo, pedras vivas. Essas pedras vivas não serão abaladas. As pedras que Pedro fala também na epístola dele, chegando para ele, a pedra angular, as pedras vivas, edificadas sobre a rocha, a pedra angular que é Jesus, essas pedras não serão abaladas. Os verdadeiros relacionamentos, os vínculos que Deus está formando, a coisa pequena que Deus está formando para uma casa espiritual, Deus está falando, não desanimem, não parem, não olhem para os obstáculos, porque essa coisa pequena, coisas que Deus faz dentro de uma família, coisas que Deus faz entre uma pessoa e outra, o que é isso? É uma gota no oceano. Eu poder ajudar uma pessoa a ter um relacionamento mais vivo com Deus e uns com os outros, um casamento restaurado, uma família curada das divisões. Aquilo que Deus está fazendo para construir uma casa pequena, sem aparência, é que a gente não tem dimensão de quantas pessoas dentro dessas casas suntuosas, dentro desses templos de Herodes que existem por aí, tem muita gente formando a casa verdadeira. É como quando tem uma grande estrutura exterior, mas dentro daquela estrutura exterior feia está sendo formada uma coisa bela, né? Dentro de uma ostra está sendo formada uma pérola, sei lá, assim, dentro de uma coisa que não tem aparência, Deus está formando tesouros, Deus está preparando uma casa, porque como Joel disse, Deus vai rugir, Deus vai abalar os céus e a terra de dentro da casa dele. Então por isso Deus está falando, não importa se a casa parece ser simples, ser insignificante, importa sim que seja uma casa onde ele possa morar. Como Davi estava fazendo todos os preparativos e fazia parte de um aspecto do plano de Deus para que Salomão fizesse essa casa, o templo, mas Deus está falando assim, eu vou fazer uma casa de você. Eu vou fazer a minha morada no Monte Sião. Eu vou fazer a minha casa dentro de corações que realmente tenham amor e vínculo e aliança comigo. Então, essa é a mensagem que eu entendo de Ageu capítulo 2, que Deus está dizendo, é uma casa simples, não se preocupe. A gente não tem noção, a gente não tem dimensão, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Mas faça o que Deus está colocando no seu coração para fazer. Construa a casa de Deus na sua família. Construa a casa de Deus com pessoas, poucas pessoas se relacionando. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer algo com muita gente também. Mas as coisas poderosas, as transformações, elas acontecem
no seu quarto com Deus, acontecem com 2 ou 3, acontecem com vínculos verdadeiros. Então, isso vai nos preparar para o grande abalo. Deus vai fazer o grande abalo e todas essas coisas vão acontecer. Senhor, nós estamos ainda contemplando essa profecia de Ageu. Eu acho que tem muitas coisas ainda para a gente entender. E principalmente, Senhor, nosso coração anseia pelo alvo. Nós queremos, como fomos exortados em Hebreus 12, vamos correr a corrida. Vamos caminhar para o alvo que o Senhor tem. Não vamos parar no meio. Talvez nós também não cheguemos lá, mas como os heróis de Hebreus 11, nós vamos passar o bastão, porque estamos correndo na direção certa. E queremos passar esse bastão para outras pessoas continuarem correndo e se dirigindo ao alvo e recebendo o reino inabalável, para que esse reino permaneça quando vier esse abalo que vai abalar todas as coisas que vimos hoje. Senhor, que o Senhor cele essa palavra, que possamos ter Tua palavra firme, forte no nosso coração, e principalmente que nós possamos ser edificados uns com os outros em cima da pedra angular que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.